Soldado de guerra desde os 20 anos, Hiro Onoda lutou com tanta devoção que não percebeu quando a guerra acabou e continuou lutando. Em dezembro de 1944, Onoda foi enviado às Filipinas. Sua missão, descrita em nota por Major Yoshimi Taniguchi, era manter-se vivo. Um trecho da nota, em uma tradução livre, dizia: "Isso pode levar 3 anos, pode levar 5 anos, mas aconteça o que acontecer, nós vamos voltar até você." Embora a guerra tenha terminado em 1945, o oficial japonês continuou lutando durante 29 anos sem saber que a guerra havia terminado. Hiro Onoda não quis se render. O militar continuou emboscado em uma ilha filipina 29 anos depois de a guerra acabar. Ele se alimentava de bananas e cocos. Várias expedições japonesas saíram para buscá-lo. Só um antigo superior conseguiu convencê-lo a se render. Apesar de receber cartas e folhetos anunciando o término do confronto e a rendição de seu país, o combatente custou acreditar nas informações e durante anos continuou sua guerra particular contra um inimigo inexistente. Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Hiro Onoda foi um dos últimos soldados japoneses a parar de lutar na Segunda Guerra Mundial. Afinal, sua trajetória de dedicação e coragem, além de um pouco de teimosia e ilusão, só terminou 29 anos depois que o exército imperial japonês se rendeu aos aliados a bordo do USS Missouri, em 2 de setembro de 1945. A história da família de Hiro sempre se entrelaçou com as dos samurais, inclusive a de seu pai, que foi um sargento da cavalaria japonesa que lutou e morreu na Segunda Guerra Sino-Japonesa, na China. Na busca em honrar a sua linhagem familiar, ele se alistou aos 18 anos no exército imperial japonês. O ato se deu apenas um ano antes do Japão entrar em guerra com os Estados Unidos após o ataque de Pearl Harbor. No exército, ele foi escolhido para ser treinado como oficial de inteligência no exército imperial na escola Nakano, um centro de treinamento militar especializado no ensino de técnicas militares não convencionais, incluindo táticas de guerrilha, sabotagem, contra-inteligência e propaganda. Com as habilidades adquiridas ao longo de seu treinamento, Onoda foi enviado em dezembro de 1944 para a ilha Lubang, nas Filipinas, com a missão de deter as tropas americanas e filipinas pelo maior tempo possível. A intenção era impedir que as tropas americanas se firmassem na região, atrasando sua capacidade de se aproximar do Japão e dando ao exército imperial japonês mais tempo para se reagruparem e se prepararem para os ataques. No entanto, quando Hiro Onoda chegou à ilha, os oficiais que estavam lá, que tinham a patente superior à de Onoda, se recusaram a deixá-lo cumprir a sua missão, optando por lutar contra a linha de frente das tropas invasoras. Porém, quando as tropas americanas desembarcaram na pequena ilha em 28 de fevereiro de 1945, as forças japonesas foram rapidamente derrotadas. Vendo que sua ruína era iminente, Onoda ordenou a 3 soldados que entrassem na floresta com ele para organizarem uma tática de guerrilha. Assim, o oficial continuou com essa estratégia pelos próximos 29 anos. Ele e seus homens sobreviveram com uma dieta baseada em arroz, coco e carne do gado que era abatido durante as operações agrícolas. Em agosto de 1945, quando a guerra entre o Japão e os Estados Unidos chegou ao fim, Onoda havia notado uma pausa nos combates, mas não suspeitava que a sua nação natal havia se rendido. Então ele continuou sua guerra particular, matando fazendeiros locais e até se envolvendo em tiroteios com a polícia que foi enviada atrás dele.
Conhecendo a existência dessas unidades de guerrilha japonesas, que não tinham um método de comunicação com o Comando Militar Central, os Estados Unidos fizeram vários esforços para garantir que as notícias da rendição do Japão chegassem a esses pontos, incluindo o lançamento de panfletos explicativos. Hiro Onoda e seus homens encontraram um folheto americano anunciando o fim da guerra e a rendição do Japão em outubro de 1945. No entanto, ele rapidamente descartou o documento como propaganda, algo com o qual estava intimamente familiarizado com o seu treinamento. No final daquele ano, mais folhetos chegaram, dessa vez com uma ordem de rendição impressa pelo general Tomoyuki Yamashita, do 14º Exército da área. Ele e seus homens estudaram cuidadosamente o documento e finalmente concluíram que era falso. Onoda, que tinha um senso de orgulho muito tradicional, não podia imaginar que os japoneses se renderiam e pensou que eles lutariam até a morte do último soldado. Assim, ele e seus homens continuaram sua campanha de terror no campo, iludindo as autoridades e guerrilheiros das Filipinas. Em 1949, um dos homens de Onoda, o soldado Yushi Akatsu, começou a perceber que a guerra havia terminado. Ele se afastou do resto de sua unidade e viveu sozinho por 6 meses antes de se render ao exército das Filipinas em março de 1950. Após a rendição, Akatsu informou o resto do mundo sobre os soldados japoneses que ainda estavam na ilha Lubang. Com essa informação em mãos, os americanos entraram em contato com os familiares dos combatentes e pediu que eles enviassem fotos e cartas pedindo o retorno deles para casa. Essas mensagens se espalharam pela ilha em 1952. Encontramos folhetos e fotos de nossas famílias, lembrou Onoda em uma entrevista posterior. Presumi que eles estavam vivendo sob ocupação e tiveram que obedecer às autoridades para sobreviver. As 2 décadas seguintes foram difíceis para Hiro Onoda. Em 1954, ele perdeu outro de seus compatriotas quando o cabo Shoichi Shimada foi baleado e morto por um grupo de filipinos. Então, em 1972, seu último aliado, o soldado de primeira classe, Kishishi Kozuka, foi morto pela polícia enquanto os dois queimavam o silo de arroz de uma aldeia. Onoda estava agora sozinho, travando uma guerra de um homem contra o governo das Filipinas. Nesse ponto, após o retorno de Akatsu e a morte de Shimada e Kozuka, o público japonês estava bem ciente e, de certa forma, apaixonado pela história de Hiro Onoda. Um desses japoneses era Norio Suzuki, um aventureiro que havia viajado bastante. Em sua viagem ao mundo em 1974, Suzuki disse que queria ver o Tenente Onoda, um panda e o abominável Homem das Neves, nessa ordem. Seu desejo se tornou realidade em partes, quando ele chegou às Filipinas em fevereiro daquele ano e encontrou Hiro Onoda na selva da ilha Lubang. O velho soldado inicialmente desconfiou de Suzuki, mas essas preocupações foram atenuadas quando o jovem japonês disse: Onoda-san, o imperador e o povo do Japão estão preocupados com você. Ele disse ao garoto que não sairia da ilha até que ele fosse dispensado por um oficial superior. Quando Suzuki voltou ao Japão no final daquele ano, ele contou ao governo japonês as condições de Onoda. O governo localizou o comandante de Onoda, o major Yashimi Taniguchi, que havia se tornado um livreiro, e o levou para Lubang. Assim, em 9 de março de 1974, aos 52 anos, Hiro Onoda emergiu da selva, ainda vestido com seu uniforme oficial esfarrapado e com seu rifle e espada de serviços ainda em excelente forma, para aceitar a ordem de seu comandante dizendo-lhe para baixar a guarda. Mesmo assim, ele estava incerto e preparado para uma armadilha quando finalmente largou o rifle, 500 munições, sua espada cerimonial e uma adaga, e saudou a bandeira da sua nação. Ele apresentou sua espada ao presidente das Filipinas em um ato de rendição e foi perdoado por seus muitos crimes contra o Estado. Então ele voltou ao Japão, onde foi recebido como herói por uma população animada. Logo após retornar, ele se envolveu na política de direita, pedindo um Japão mais forte e mais parecido com a guerra. Sua fama e as vastas mudanças que ocorreram no Japão durante o tempo em que esteve fora o deixaram desconfortável. Em 1975, ele se mudou para o Brasil, onde se dedicou à criação de gado. Posteriormente, ele voltou ao Japão e criou escolas de natureza para jovens, que acreditava que os ajudariam a se conectar ao mundo natural e a construir valores positivos. Em 6 de janeiro de 2014, Hiro Onoda morreu de insuficiência cardíaca aos 91 anos de idade. Embora ele não tenha sido o último soldado japonês a parar de lutar na Segunda Guerra Mundial,
Essa distinção pertence a Teruo Nakamura, outro guerrilheiro que continuou lutando no país. Ele provavelmente era o mais famoso desses locais e um dos mais fascinantes. A dedicação de Onoda, bem como uma crença fanática na eventual vitória dos japoneses, o levaram a passar por algumas das condições mais difíceis que se possa imaginar, mas também o levaram a assassinar vários civis inocentes muito tempo depois que a guerra terminou. Hiro Onoda se tornou um exemplo de lealdade, orgulho, determinação e comprometimento, mas também nos mostrou como uma visão idealista e um pouco de ilusão pode mudar uma pessoa, tanto para o bem quanto para o mal. Em uma de suas frases mais famosas, Onoda diz: "Os homens nunca deveriam desistir. Eu nunca desisto. Eu odiaria perder."